Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Espero que vocês estejam bem, né, e que aproveitem ao máximo essa aula sobre os aspectos demográficos e sociais do Brasil, né? Então, olha só, queridos, o Brasil, em 2017, a população absoluta do Brasil, absoluta ou total, ela já superava os 207 milhões de habitantes, né? Por causa disso, o Brasil era um dos 5 países mais populosos do planeta. E a tendência é esse quantitativo, né, de pessoas aumentar. Essa é a tendência, né, que esse número continue aumentando, né? Se você der uma olhada nessa projeção, nesse gráfico que está aqui, né, você vai ver qual a projeção total e também ela divide por gênero, entre mulheres e homens. Aí você vai constatar que existe, né, a maioria da população é do sexo feminino. Mas olha só, apesar desse quantitativo, dessa grande população absoluta do Brasil, essa população ela não está distribuída de maneira regular pelo território brasileiro, ou seja, ela está distribuída de maneira irregular, né? E aí, para saber essa concentração de habitantes em determinada área, a gente divide o número de pessoas, né, pela área, pela medida dessa área. E normalmente é expresso em quilômetros quadrados. E o resultado dessa conta, nós teremos o quê? A densidade demográfica, que também é chamada de população relativa, né? Então, um local, por exemplo, eu pego o número de habitantes de Belém, da cidade de Belém. As pessoas que moram em Belém, pego a área de Belém. Aí eu vou fazer essa divisão e eu vou ter a densidade demográfica de Belém. Então, quanto maior for essa população relativa, ou seja, quanto maior for a densidade demográfica, maior o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Então vamos lá. Densidade demográfica. O Brasil, no geral, apresenta uma baixa densidade demográfica se compararmos a outros países. Por quê? Apesar dele ser o quinto país, né, mais populoso do planeta, o quinto entre os 5, né, e isso é dados de 2017, isso pode ter mudado, né, ele pode ter perdido essa posição. Entendeu? Mas essa densidade demográfica de aproximadamente 24 habitantes por quilômetros quadrados, né, ela é uma densidade baixa. Por quê? Porque apesar de possuir uma grande população absoluta, o nosso território é muito extenso. É muito extenso, queridos. Nós somos um dos maiores países do planeta em extensão territorial, né? Então, dessa forma, apesar de a gente ter uma grande população, a gente tem uma baixa densidade demográfica. Ou seja, isso quer dizer que o Brasil é um país pouco povoado. Então, de modo geral, a densidade demográfica do Brasil é maior nas áreas litorâneas, nas áreas próximas ao litoral, né? Nessas áreas está a maioria dos municípios com mais 10 mil habitantes. Você pode dar uma olhada nesse mapa aqui acerca da densidade demográfica por região no Brasil. Então você vê que a maior densidade demográfica, e aí você vai ver a intensidade da cor, né, você vai perceber que no Sudeste existe mais de 94 habitantes por quilômetro quadrado, né? E aí em seguida você tem a região Sul, com a segunda maior densidade demográfica, mais de 51 habitantes por quilômetro quadrado. Em terceiro tem o Nordeste, em quarto o Centro-Oeste e por último a nossa região, né, que é a maior região, mas tem, né, a menor densidade demográfica. Ok? E para a gente fazer isso, a gente tem que essa análise, a gente tem que considerar alguns dados, né, que é a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ou seja, o número de nascimentos e o número de mortes, né? Então, e aí, essa diferença, essa relação, a diferença entre a taxa de natalidade, ou seja, diminui o número das pessoas que nasceram e o número das pessoas que morreram, né? Ou seja, diminui a taxa de natalidade menos a de mortalidade, aí você tem o crescimento vegetativo.
também chamado de crescimento natural. Essa taxa de natalidade, né, como eu disse, representa o número de nascimentos em cada 1.000 habitantes em um determinado período. Né? Tem que estabelecer um período para estabelecer esse número. Então, olha assim, uma taxa de natalidade de 4, como você vê aqui, como você vê aí no gráfico, você deu uma olhadinha lá no gráfico, não, lá no texto, né? A gente lê 4 por 1.000. Né? 4 por 1.000, ou seja, indica que houve a cada 4 nascimentos para cada 1.000 habitantes. Ok? Então, a taxa de mortalidade ela representa o número de óbitos de cada grupo. Nessa época, agora da pandemia, a taxa de mortalidade ela tem aumentado assustadoramente, mas por conta de um fato que não é normal, um fato que não é corriqueiro. Ok? Então, a taxa de mortalidade infantil, ela refere-se, quando você escutar isso, você vai pensar que é o quê? É a taxa de óbitos, né, em crianças de até 1 ano de idade. Né? A cada 1.000 nascidos vivos, né, você tem uma taxa de natalidade até 1 ano, taxa de natalidade até 1 ano de idade. Então, quando a população de um país ela cresce, significa o quê? A taxa de natalidade ela é maior que a de mortalidade. Né? Aí a gente tem que excluir o quê? Movimentos migratórios, ou seja, nasceu um determinado número, diminui a mortalidade e desconsidera a taxa de imigração. Né? A taxa de imigração. Crescimento da população em queda. O que a gente observa é que nas últimas décadas a popularização de métodos contraceptivos, né, de anticoncepcionais, né, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, né, levou a muitas mulheres a adiarem a maternidade ou até diminuir o número da família, né, o planejamento familiar, no caso, diminuiu a quantidade de pessoas na família, devido a essa inserção do pai e da mãe no mercado de trabalho, ela vai diminuir a taxa de natalidade e fecundidade da população brasileira. O que é a taxa de fecundidade? Ela indica o número médio de filho por mulher e considera mulheres entre 15 e 49 anos. Aí, se você olhar aqui nesse gráfico, você vai ver a taxa de fecundidade, a evolução da taxa de fecundidade no Brasil. Né? Então, você vê aí em número de filhos, aí você vê que desde 1940, essa taxa ela vem diminuindo. Em 2010, ela chega a 1,9, quase 2 filhos, né? Por mulher. Né? Então, vamos lá. Pirâmide etária brasileira. O que é pirâmide etária? Pirâmide etária é um tipo de gráfico que representa os dados sobre a população masculina e feminina e por idades. Por isso, ela também é denominada de pirâmide de idades. Okay? Então, olha só. Essa pirâmide de idades, ela tem o formato de uma pirâmide, né? E ela revela alguns aspectos sobre a população de um país. Então, por exemplo, a base larga, ela determina que tem um número grande de jovens na população, enquanto que o topo estreito indica que existe uma pequena quantidade de idosos. A pirâmide etária nossa aqui do Brasil, de 1980, ela tem uma base muito larga, revela que tem um grande número de jovens, que indica que existe uma alta taxa de natalidade. E o topo estreito significa que a quantidade de idosos, né, era baixa. Por quê? Porque a expectativa de vida era baixa. Ou seja, um pequeno número de idosos revela precariedade na qualidade de vida, principalmente na má qualidade dos serviços de saúde. Já a pirâmide etária do Brasil de 2017, dá uma olhada aqui no lado, aponta o predomínio de sua população em faixa etária dos adultos, entre 20 e 59 anos. Ou seja,
de um lado, né, você tem uma população economicamente ativa, ou seja, trabalhadores dispostos ao trabalho, mas, por outro lado, pode representar também problemas relacionados ao sistema de previdência social, ou seja, às aposentadorias e aos trabalhadores afastados, né, por doença ou, no caso das mulheres, por gravidez. Ok? Análise socioeconômica da população. Queridos, para que os nossos governantes eles atendam a população, é necessário que esses governantes estejam a par, conheçam esses problemas, né, e as necessidades, né, do local onde eles governam. E, para isso, há necessidade de investimentos em educação, infraestrutura, saúde, etc. E esses investimentos eles podem ser planejados com base nos indicadores sociais, que são os dados que traduzem em números as características de um país ou de uma localidade, como a escolaridade, por exemplo, quanto uma população está estudando, né, o acesso a bens e serviços, a renda, entre outros. Né? Aí você tem que, ao lado, imagens fortes, né? A população de pedintes, né? A má qualidade da alimentação entre crianças e adultos também, né? E a má condição de habitabilidade lá no canto acima, né? A habitação de áreas consideradas áreas de risco. Né? Ok? PIB per capita e concentração de renda. O que é PIB? É Produto Interno Bruto. Então, PIB per capita quer dizer a soma de tudo que é produzido, né, por pessoa, PIB per capita. Então, olha lá, uma das formas para se avaliar a riqueza de um país, de qualquer localidade, pode ser um município ou até um estado, é analisar o PIB per capita, o PIB por pessoa, né, de seus habitantes. Como é que é calculado esse índice? Né? Esse é o índice econômico. A gente pega o produto, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, né, pelo total da população. Então, o Produto Interno Bruto é o total de riquezas que é produzida, né, em um país. Então, olha lá. Como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo, se você dividir pelo número da população, né, ele, apesar de ser um indicador econômico, ele não vai revelar a realidade. Na verdade, ele não vai traduzir a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. Por quê? Porque ele vai generalizar os índices. E aí, o que vai acontecer? No Brasil, apesar da gente ter um índice demonstrando, né, uma realidade, mas o correto, né, não é isso que a gente vê através dos índices. Por quê? Porque a maior parte da riqueza encontra-se concentrada nas mãos de uma parcela bem pequena da população. E, de acordo com o IBGE, né, os dados são de 2016, né, 6,5% dos brasileiros viviam em estado de extrema pobreza, o caso de miséria mesmo. Né? E o primeiro aumento ele acontece desde no ano de 2009. A crise mundial, né, que aconteceu entre 2008 e 2009, e mais a quantidade de desempregados, né, a redução de benefícios sociais, né, benefícios em programas sociais que são destinados a pessoas de baixa renda, é que vai explicar esse cenário caótico, né, no Brasil. Quanto à educação, a educação ela é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de uma população. Né? Quanto maior o nível educacional de uma população, melhor a mão de obra, melhor a intelectualidade do brasileiro, da pessoa, em galgar um lugar melhor, um emprego melhor, um emprego com um salário melhor. Embora no Brasil tenha avançado, né, nas últimas décadas, mas ainda há muito a ser feito. A taxa de analfabetismo, que é o percentual com pessoas até 15 anos de idade ou mais, que não sabem nem ler e nem escrever, no ano de 2015 essa taxa era de 8%. Né? De 8%, para você ter uma ideia, né, no Brasil, a taxa de analfabetismo. Aí você percebe aqui ao lado o gráfico por região. Né?
pessoas já a partir de 15 anos analfabetas, que não sabem nem ler nem escrever. No Sudeste e no Sul a taxa é bem baixa, no Centro-Oeste pequena, né? Já no Norte é uma taxa considerável e a maior taxa é a taxa do Nordeste. Longevidade. Longevidade um país longevo é aquele que a sua população apresenta uma expectativa de vida elevada. Ou seja, isso reflete, uma pessoa que tem uma expectativa de vida elevada, ela reflete a boa qualidade dos serviços em saúde. Né? Uma pessoa que tem uma saúde, um cuidado com a saúde adequada, ela adoece menos. Se adoece menos, né, ela vive mais. Menor a necessidade de hospitais, entre outros serviços públicos. Né? Então, e essa boa qualidade dos serviços em saúde, eles afetam diretamente a taxa de mortalidade adulta e infantil. Ou seja, é essencial para aumentar a expectativa de vida da população uma boa qualidade nos serviços de saúde. Né? A nutrição, por exemplo, é essencial, a qualidade da alimentação para isso. Né? E essa longevidade da população brasileira, ela vem aumentando nas últimas décadas. Né? Ela vem aumentando, né? Devido à redução da taxa de mortalidade infantil. Né? Isso vai elevar a expectativa, também vai elevar, né? não por causa da mortalidade infantil, mas a taxa de mortalidade infantil mais a elevação da taxa de expectativa de vida no Brasil, ela vai refletir, né, essa longevidade da população. Ok? Por isso, aqui no Brasil, nós temos a cada dia, a cada ano, né, o aumento da taxa da média de vida entre a população. Só que essa longevidade ela não é regular, ela ocorre, né, de maneira desigual em relação aos estados do Brasil. Você pode perceber nesse mapa aqui ao lado. IDH. O que é o IDH? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano de um município, de um estado ou de um país. Ele considera, né, a renda, a educação e a longevidade da sua população, a expectativa de vida. Né? E o valor ele varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor qualidade de vida. Né? E os índices variam entre o IDH baixo, médio, elevado ou muito elevado. O IDH no Brasil ele tem aumentado, ele tem evoluído nas últimas décadas. Né? Em 2015, ele alcançou o valor de 0,774, que é considerado elevado e é bem superior ao registrado em 90. Olha lá em 90. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Em 90 era 613. Né? Em 2019, nós temos aí, né, o aumento considerável, né, da taxa do IDH, desse desenvolvimento humano. Ok, queridos? Obrigado pela sua atenção. Né? Fiquem em paz, fiquem com Deus.